Luar olha para o que o homem tem às mãos e vê que se trata de um pequeno pedaço de papel retangular plastificado. Deixe-me ver. Olha para o cartão e se enche de esperanças. Nele se encontra escrito o nome de uma clínica psiquiátrica e o telefone dela, bem como o nome um pouco maior, impresso no centro, Agnaldo. É do menino, responde. Deve ter caído do seu bolso. Muito obrigado. De nada. Passar bem. Luar então, levanta-se bem devagarzinho, coloca a cabeça do menino sobre a mochila à guisa de travesseiro e entra no restaurante onde compra uma ficha telefônica. Dirige-se a um telefone público no pátio do restaurante e diz que é o número que consta naquele cartão. Alô? De onde é? Da clínica. Boa noite, meu nome é Luar. Sim. Luar. Isso. Escute, eu encontrei um garoto chamado Agnaldo e ele possui um cartão de identificação dessa clínica. Sim. Estão procurando-o. Certo. Bem. Nós estamos sentados na varanda de um restaurante na beira da estrada. Deixe-me ver, diz Luar, afastando-se um pouquinho para ver o letreiro. Informa, então, o nome do restaurante. Viram buscá-lo? Sim. Eu tomo conta dele até chegarem. O que sou dele? Nada. Apenas o encontrei pelo caminho que trilhava. Sim. Eu aguardo. Obrigado. Ah, escute. O pai desse menino ainda se encontra vivo? Sei. Não pode dar informação pelo telefone. Está bem. Eu aguardo. Boa noite e obrigado. Luar desliga o telefone e volta até o banco, retornando a cabeça do menino em seu colo. Disseram que em menos de uma hora estarão aqui para buscar o garoto, pensa, e uma dúvida lhe passa pela mente. Mas se vão levar quase uma hora para chegarem até aqui, como essa distância foi percorrida por ele? Não me parece que andou tanto tempo. Não está cansado e suas roupas nem estão sujas. O que será que aconteceu com ele? É muito estranho. Vou anotar esse nome, endereço e o telefone. Luar pega um pedaço de papel na mochila, uma caneta e anota todos os dados que constam no cartão de Agnaldo, guardando um papel de volta na mochila. Continua ali sentado e acaba cochilando, acordando somente após algum tempo com alguém lhe chamando. Ei, acorde. Acorde, sim. Somos da clínica e viemos buscar o menino. À sua frente se encontram dois homens vestidos de branco e uma ambulância estacionada. Vocês são da clínica? Sim. O que este garoto está fazendo por estes lados? Ele fugiu. Fugiu? Mas não pode ter vindo a pé. Pelo tempo que levaram para vir até aqui de ambulância, deve ter pegado uma carona. Mas quem daria uma carona para um menino e, ainda por cima, débil mental? Olha, moço, existe de tudo neste mundo. Ele chama muito pelo pai. Isso é comum na clínica. Os pais os abandonam lá e precisamos enganá-los de que um dia eles virão buscá-los. Mas não fazem nenhuma visita. Alguns fazem. Outros, não. Agnaldo, Agnaldo, chama Luar pelo menino até acordá-lo. Acorde. Estes tios vão levar você. Nesse momento, Agnaldo desperta e vê os enfermeiros. Vão me levar? Venha, Agnaldo, pede, gentilmente, um dos enfermeiros. Eu não quero ir. Este é meu novo papai, diz, mostrando Luar. Não pode ficar com ele, Agnaldo, senão quando seu papai for buscá-lo, não vai mais encontrá-lo. E vai ficar muito triste. Mas quero ficar com ele. Não pode ficar comigo. Como o enfermeiro disse, o seu papai poderá ir buscá-lo e você não estará lá para ir com ele. Tenta convencer, Luar. Mas você é muito bom. Os títios lá da clínica também são bons para você. Eu sei, mas quero ficar com você. Vá com eles, Agnaldo, e prometo que irei visitá-lo um dia. Quando? Assim que eu puder. A minha vida está um pouco complicada, mas, assim que eu puder, eu irei. Mas não vá fazer como meu papai que está demorando muito para ir me buscar. Só que eu não irei buscá-lo. Apenas irei visitá-lo, certo? Certo. E eu vou aprender a ler até lá para poder ler esse seu livro. Isso mesmo. Você tem que aprender a ler e quando for visitá-lo, levarei esse livro e mais um outro. Verdade? Ficarei esperando. Pode esperar. Eu vou, então. Me dê um abraço, Agnaldo. O menino abraça e Luar lhe fala aos ouvidos. Deus lhe pague, bom menino.
por ter salvado a minha vida. Deus lhe pague. E até um dia. Tchau. E o garoto, docilmente, segue os enfermeiros até a ambulância, deixando Luar com lágrimas nos olhos. Até um dia, Agnaldo. Até um dia. A vidente. 37. Armazém do Figueiredo, lê Luar numa placa velha e desbotada, pregada na parede externa de um pequeno comércio de mantimentos. Deve ser aqui. Luar entra no estabelecimento. São 10 horas da manhã e somente há pouco chegara àquela cidade, pois o ônibus se atrasara na estrada. Um homem se encontra por detrás do balcão enquanto uma mulher organiza uns pacotes de carne seca enfileirados numa prateleira. Bom dia, cumprimenta Luar. Bom dia, responde o comerciante. Em que lhe posso ser útil? Preciso de uma informação. Pois não. Gostaria muito que o senhor me ensinasse como ir até a fazenda do senhor Brandão. A fazenda de seu Brandão. Isso mesmo. Mas é muito fácil. O automóvel do senhor está estacionado aqui perto. Eu estou a pé. E o senhor pretende ir a pé até a fazenda? Sim. Muito bem, não é difícil. Vamos até a rua e eu lhe mostro o caminho. O nome da fazenda é Santa Luzia. Fazenda Santa Luzia. Luar acompanha o homem, que lhe explica todo o trajeto que terá que fazer para chegar até lá. Deverá percorrer uns 12 quilômetros, mas não se esqueça, daqui a uns 6 quilômetros, a estrada se bifurca. O senhor segue o lado direito e não irá se enganar, pois essa estrada possui uma mata margiala. Bastará seguir em frente. Deus lhe pague pela informação, seu Figueiredo. O nome do senhor é Figueiredo, não? Sim, Figueiredo. A propósito, o senhor é amigo do seu Brandão. Não o conheço. Estou indo para lá por indicação de seu Medeiros, o farmacêutico da cidade mais próxima. O Medeiros. O senhor é amigo dele? Estive hospedado em sua casa. Mas por que não me disse antes? Venha cá para o armazém. Vou lhe servir alguma coisa. Não será necessário, seu Figueiredo. Pois eu faço questão. Venha. Luar concorda e segue o homem até o armazém. Verônica, temos um amigo do Medeiros aqui. Muito prazer, cumprimenta a mulher. Seu nome? Pergunta o homem. Luar. Luar? Meu nome é meio estranho, não? Mas é o único que eu tenho. Oh, não, é um bonito nome, diz Verônica. E como está o Medeiros? Já faz meses que não o vejo. É muito meu amigo. Um homem muito bom. O senhor tem toda a razão. É um grande homem. Verônica, traga um pedaço daquele bolo e abra um refrigerante para Luar. Vou buscar. Essa indicação é para o senhor trabalhar para o seu Brandão. E espero que ele tenha uma colocação para mim. Tenho certeza que ele vai atender o Medeiros. São muito amigos. Seu Medeiros tem muitos amigos, não? Isso é o que não lhe falta e seu Brandão deve um favor muito grande para ele. Penso que muita gente deva favores para ele. Sim, mas o de seu Brandão é muito grande mesmo. Luar percebe que Figueiredo está querendo lhe contar que favor é esse, pois insiste com a ideia e resolve, então, perguntar, e posso saber que favor foi esse? Nesse momento, Verônica retorna com um prato com bolo, uma garrafa e 2 copos. Vou contar para Luar o favor que Medeiros fez para seu Brandão. A mulher olha seriamente para o homem e abaixa a cabeça, voltando para dentro. Verônica não gosta que se fale nisso. Oh, mas então, não precisa me contar. Pois faço questão. Todos na cidade e na fazenda sabem dessa história. Nesse momento, Verônica volta e sorri para Luar. Não se preocupe, Luar. É apenas uma bobagem, minha Figueiredo poderá lhe contar, sim. Então, sente-se aí, mulher, e corrija-me se, porventura, eu omitir algum fato. Luar estranha aquele homem querer lhe contar algo que parece ser de certa forma, um tanto constrangedor, haja vista a mulher, a princípio, parecer não concordar. E sua maior estranheza é pelo fato de lhe ter acabado de chegar àquela cidade. Talvez, pensa traço, seja porque ele também é amigo de seu Medeiros. Bem, o que aconteceu foi o seguinte, começa Figueiredo, pigarreando para limpar a garganta. Seu Brandão, há cerca de uns 2 anos, começou a ter problemas à noite, quando estava dormindo. Quando estava dormindo? Pergunta Luar. Isso mesmo. Era o homem pegar no sono, começava os pesadelos.
Pesadelos, pesadelos, sim. Só que pesadelos, dizia ele, bem diferentes dos que normalmente uma pessoa tem durante o sono. E que tipo de pesadelos eram esses? Dizia ele, e não escondia isso de ninguém, eram pavorosos e bastante reais. Ele contava que, assim que dormia, parecia acordar num outro lugar e se deparava com cenas horríveis. Emancipação da alma, conclui Luar, mentalmente. Dizia que parecia estar no interior da Terra, numa caverna muito grande, iluminada por achotes e que seres monstruosos queriam lhe pegar, armados com instrumentos cortantes, como ele nunca havia visto antes. E aí começava, verdadeiramente, seu pesadelo. Corria como um louco por corredores, como se fossem túneis, parecendo um labirinto e que ele tinha que alcançar uma saída. Sempre conseguia, depois de minutos que lhe pareciam horas, mas que, em todas as vezes, a direção a ser tomada era diferente, porque o labirinto se modificava a cada sonho. E quando saía do labirinto, aí, sim, era como se acordasse realmente, com o coração disparado e o corpo molhado de suor. Somente daí, conseguia dormir. Foram meses de muito terror para ele. Chegou a tentar passar noites em claro, só para não sonhar com tudo aquilo. E ele dizia que não era como um sonho normal. Tinha muito medo do que lhe poderia acontecer se o alcançassem. Deve ter sido muito difícil para ele. Muito mesmo. E aí aconteceu o pior. O pior? Sim. Teve uma noite em que ele veio até a cidade, foi até o bar do Neca e lá bebeu bastante. Bebeu tanto que acabou dormindo no bar mesmo. Dormiu no bar? Dormiu no bar e sabe o que aconteceu? Não tenho ideia. Naquela noite não teve os pesadelos. Entendo. E dá para concluir que começou, então, a beber para não ter que passar por aquilo tudo. Acertou Luar. O homem estava se tornando um alcoólatra. Imagino. Já nem conseguia trabalhar direito porque dormia até tarde. Ah, ia me esquecendo, chegou, até, a contratar um motorista para trazê-lo até o bar e depois levá-lo de volta para a fazenda. Coitado de seu Brandão. Uma pena. E foi aí que entrou seu Medeiros, comenta Dona Verônica. Medeiros já conhecia seu Brandão. Eles foram amigos de infância. Seu Brandão morava na mesma cidade que ele até que seu pai, quando ele já devia ter uns 20 anos de idade, comprou essa fazenda e mudou-se com a família para cá. Seu Medeiros, às vezes, passava um fim de semana na fazenda. Eram muito amigos, e quando Medeiros ficou sabendo do que estava acontecendo, veio imediatamente para cá, informa a mulher. Fui eu quem o avisou. Eu disse a ele, seu Medeiros, se isso continuar, o homem vai morrer de tanto beber. E seu Medeiros veio para a fazenda, sim. Ele contratou um rapaz para cuidar da farmácia e ficou por mais de uma semana hospedado na fazenda Santa Luzia. E o que foi que ele fez? Curou seu Brandão. Curou? Curou. Brandão nos contou que seu Medeiros passou a dormir na fazenda, não permitiu que bebesse mais e fez com que ele dormisse. Na verdade, seu Brandão queria ser curado daquilo porque sabia, tinha consciência, do que iria acabar acontecendo com ele se continuasse a beber daquele jeito. E o que aconteceu? Ele parou de ter os pesadelos? Parece incrível, mas seu Brandão passou a ter a companhia de seu Medeiros na caverna. Entendo, concorda Luar, sabendo do que se tratava. Seu Medeiros, durante o seu desprendimento durante o sono, encontrar o homem, ou seja, conseguir ir para o mesmo lugar. E o que é mais impressionante nessa história é que seu Medeiros o protegia e aqueles monstros não conseguiam atacá-lo. E ele conversava com todos, dizendo-lhes que tinham que perdoar seu Brandão, que, somente assim, conseguiriam ter paz e isso aconteceu por vários dias, até que numa noite, eles não mais apareceram em nenhum local. Seu Brandão estava curado. Tem algumas pessoas que acreditam ser espíritos. E como seu Medeiros encarou isso tudo? Seu Brandão lhe contava o que ocorria durante o seu sono, mas Medeiros dizia não acreditar que ele estivesse fazendo aquilo e que, talvez, o amigo estivesse sonhando dessa maneira porque ele estava presente em sua casa. Na verdade, seu Medeiros imaginava isso mesmo. Que ele estava ajudando seu Brandão apenas por causa de sua presença amiga. O senhor acredita que isso aconteceu da maneira como narrou seu Brandão? Pergunta a mulher a Luar. Acredito, sim. Aliás, isso acontece com todas as pessoas,
Durante o sono. O pesadelo. Nem sempre um pesadelo. Muitas vão para outros lugares quando o corpo adormece. E existem lugares muito bons, também. Mas não é apenas um sonho. O espírito se liberta durante o sono e entra em contato com o plano espiritual, mas a grande maioria das pessoas não se lembra, porque apenas se lembram do sonho mental ou se lembram de uma forma, digamos, embaralhada, onde acaba prevalecendo o sonho cerebral. O Senhor falou em espíritos. O Senhor é espírita. Sou seu Figueiredo. Qualquer hora gostaria de conversar com o Senhor a respeito disso. Terei imenso prazer. Se o Senhor é espírita, talvez possa ajudá-lo agora, diz a mulher. Por quê? O problema voltou? Mais ou menos, responde Figueiredo. Na verdade, penso eu, o pobre de seu Brandão está sendo explorado. Explorado? Bem, tem uma mulher. Não sei se devo falar. Sabe? Eu não sou espírita. Mas tenho um pouco de receio. Não gosto de me meter nesse tipo de coisa. O senhor não precisa ter receio de nada, seu Figueiredo, apenas recomendo um pouco de respeito, diz Luar, já imaginando o porquê do receio do homem. O que está acontecendo é o seguinte, diz Verônica, chegou nesta cidade, há alguns meses, uma senhora que se instalou numa casa e diz fazer trabalhos espirituais. E muitas pessoas têm recorrido a ela para tentar resolver os seus problemas. E daí? Pergunta Luar, já imaginando a resposta. Acontece que ela cobra para fazer isso e não cobra muito barato, sabe? Eu penso que ela não deveria cobrar nada, mas, enfim, a gente não entende muito bem dessas coisas e, o problema é que ela está explorando o seu Brandão, completa a Figueiredo. Explorando? Sim. Ele contou a ela o que lhe aconteceu no passado. Esses pesadelos continuam e evidente parece que o está explorando com isso. Mas o senhor me disse que ele não estava mais tendo esse tipo de problema durante o sono. Acontece que ele deve ter muito medo de que isso ocorra novamente e, pelo que sabemos, procurou essa senhora. Dona Irma. Esse é seu nome, e lhe contou tudo. E a mulher está lhe pedindo muito dinheiro para fazer um trabalho que ela chama de especial. Entendo. A esposa de seu Brandão, Dona Dulce, se encontra muito agoniada com isso, porque se as coisas continuarem como vão indo, ele vai acabar com o dinheiro que tem. Cada vez, ela pede mais, sabe? Isso é ruim. Seu filho, o Nando, moço bom, já chegou até a ir conversar com essa mulher para tentar uma explicação. Mas não pôde fazer nada porque, ele mesmo, sentiu medo com as palavras dela. Creio que ela o esteja explorando, mesmo. Será que o senhor, como espírita, não poderia ajudá-lo? Se eu puder fazer alguma coisa, tenho certeza de que vai ajudá-lo, Luar. Sinto isso, afirma Verônica. E seu Medeiros está sabendo disso? Creio que não. Já faz algum tempo que ele não aparece por aqui. Bem. Tenho que ir agora e agradeço muito pela acolhida, pelo bolo, que estava uma delícia, e pelo refrigerante. Deus lhe pague. Não há o que agradecer, Luar. Se conseguir fazer alguma coisa pelo seu Brandão, já estamos satisfeitos. Vamos ver. Então, até outro dia. Até outro dia, Luar, e que Deus o acompanhe. Você entendeu bem o caminho, não? Entendi, sim. Não vai ter erro. Pena que meu automóvel esteja em reparos na oficina, pois senão, eu o levaria até lá. Não há necessidade, seu Figueiredo. Estou acostumado a caminhar. Até qualquer dia, Luar, diz a mulher. E não se esqueça da gente. Quando quiser, venha comer um pedaço de bolo. Sempre há bolo aqui em casa. Eu agradeço e virei sim. Até mais. 38. Algumas horas depois, Luar, seguindo as orientações de seu Figueiredo, chega, finalmente, à fazenda Santa Luzia. Procura por seu Brandão e o encontra no escritório da fazenda. Bom dia, seu Brandão. Venho da parte de seu Medeiros. Oh, sim, como vai? Medeiros falou muito bem de você, por telefone. Tenho esta carta dele. Deixe-me ver. Muito bem, senhor. Luar Peregrino, não? Esse é seu nome. Sim. Luar Peregrino. Aqui ele diz que você não possui documentos, mas que precisa muito de ajuda. Sim, senhor, responde,
Humildemente, Luar. Muito bem. Vou ajudá-lo. A pedido de Medeiros. Muito obrigado, seu Brandão. Deixe-me ver. No momento, estou precisando de alguém para trabalhar aqui no escritório. Para ajudar o Gouveia, não é, Gouveia? Estou precisando, sim, patrão. Ainda não consegui começar a pôr em ordem aquelas fichas que o senhor me pediu. Então está acertado, Luar. Você vai trabalhar aqui com o Gouveia. Agora, lugar para morar, se me permite, patrão. Tem este cômodo vazio aqui no escritório. Talvez, se colocássemos um colchão, vai dar certo. Tem até um armário lá. Se ele quiser, poderá utilizá-lo para guardar as suas coisas. Você tem muita coisa, Luar? Apenas o que está nesta mochila. Possuo 3 mudas de roupa e alguns poucos utensílios. Se para você estiver bem, está ótimo. Mostre-lhe o lugar, então, Gouveia, e providencia um colchão e umas roupas de cama. Se não conseguir, fale com Dulce. Certo, patrão? Eu já vou indo, diz Brandão. Ah, ia me esquecendo. Depois Gouveia lhe fala a respeito do pagamento, Luar. Não vai ser muito no começo, mas terá comida. Aqui na fazenda, servimos alimentação para os funcionários. Para mim está ótimo, seu Brandão. E que Deus o abençoe por me ajudar. Amém, Luar. Amém. Venha comigo, convida a Gouveia, levando-o para conhecer o pequeno quarto. Entrando no cômodo, Gouveia abre uma janela para arejar o ambiente. Seu lar, diz. Muito bom, seu Gouveia. E uma bela vista da janela. Realmente, a alguns metros, extensa fileira de árvores parte dali, rodeando os fundos da construção e terminando do outro lado. A casa, onde se localiza o escritório, bem como a que serve de morada a Brandão, tem estilo centenário, com amplos alpendres. Parece a casa de Dona Josete. Dona Josete. Uma fazenda a alguns quilômetros daqui. Estive lá há alguns dias. Você já trabalhou em fazendas? Creio. Quer dizer? Não. Você não tem certeza? Oh, sim, nunca trabalhei. Bem, como você me ouviu dizer, poderá usar este armário. Vou pedir para a faxineira limpá-lo, bem como dar uma varrida no quarto. Mais tarde, providenciarei um colchão e roupas de cama. Para banhar-se, poderá usar o banheiro do escritório. Deixarei a porta aberta para que você o use à noite, se precisar. Se quiser lavar suas roupas, poderá usar o tanque que está atrás do escritório. E verei, caso aceite, se tem algumas roupas para lhe dar. Somos do mesmo tamanho. Eu lhe agradeço muito, seu Gouveia. Agora, vou lhe pedir um favor. Pois não, seu Gouveia. Deixe esse seu de lado. Chame-me de Gouveia, simplesmente. Está bem, Gouveia. Assim está melhor. Você já almoçou? Comi um pedaço de bolo no armazém de seu Figueiredo. Venha. Vou levá-lo para almoçar. Há alguns peões da fazenda que almoçam num refeitório que o patrão mandou construir. Seu Brandão é um homem muito bom. Sei disso. Vamos, então. Os homens almoçaram, mas deve ter ainda um pouco de comida. O jantar será servido às 19 horas. Esses peões não almoçam em casa. Vi várias casas a uns 500 metros daqui. Quem mora nas casas, almoça com suas famílias. Estes moram na cidade e vêm de caminhão para trabalhar. Entendi. Vamos, então. Gouveia leva Luar para o refeitório que, apesar de simples, aparenta ter muita higiene. As janelas e portas são revestidas de tela contra a entrada de moscas e as mesas são pintadas de branco, com grandes toalhas de papel a cobri-las. Ao todo, são 5 enormes mesas. Dona Gertrudes, temos mais um para almoçar. Quem? Pergunta uma voz agradável vinda de um cômodo adjacente, que Luar percebe a cozinha. Luar. Luar? Gouveia sorri e acrescenta, seu nome traz estranheza, diz. Isso é verdade. Toda vez que o pronuncio, um eco exclamativo sempre responde. Seus pais deviam ter uma veia poética. Luar Peregrino, poético? Não havia pensado nisso. Oh, sim. Parece título de filme de livro. É verdade. É. Acho que tem razão. Luar Peregrino, Luar? Pergunta uma mulher, gorda e simpática, ao entrar no refeitório, enxugando as mãos no avental.
E quando vê exclama, Luar, você é muito bonito. A senhora me deixa encabulado. Ora, até que enfim me aparece alguém bonito. Só temos homens feios por aqui. Dona Gertrudes, não estou falando de você, Gouveia. Digo sempre para a Sônia, sua esposa, que ela soube escolher bem. A mulher estende a mão a Luar, cumprimentando-o. Mas você se chama Luar? Luar Peregrino. Luar Peregrino. Os dois sorriem ante o espanto de Gertrudes. Bonito nome, conserta a mulher. Ah, é brincadeira. Vocês dois estão rindo de mim. Não é brincadeira, não, Gertrudes. O nome dele é esse mesmo. Ele vai trabalhar comigo no escritório e vai dormir naquele quarto vazio. Oh, meu Deus, então preciso ir lá dar uma limpada. Deve estar todo empoeirado. Depois você faz isso. Agora, sirva um bom prato de comida para o nosso amigo aqui. Mas é pra já, diz a mulher, encaminhando-se para a cozinha. Vou deixar você, Luar, e voltar para o escritório. Quando terminar, me procure. Está bem. Gouveia sai e Luar senta-se à mesa, aguardando Dona Gertrudes com o prato. Meu Deus, pensa, quanta coisa aconteceu comigo nestes últimos dias. Será que agora terei um pouco de sossego para raciocinar e tentar, sei lá, relembrar alguma coisa de meu passado? Me ajude, Jesus. Que os seus mensageiros possam me auxiliar, aliás, que possam continuar me auxiliando porque sei que devem estar tendo muito trabalho comigo. Muitas vezes, solicitamos auxílio ao invés de agradecermos, porque, na verdade, estamos sempre sendo muito auxiliados. Mas quem serão meus parentes? Meus pais? Estarão vivos? Terei irmãos? Casado, creio que não sou, porque não possuo nem aliança, nem vestígios no dedo de ter usado e não acredito que, se fosse casado, não estaria usando uma. E Aguinaldo, como será que ele se encontra? Ainda esperando o pai? Agora, deve estar esperando minha visita. De qualquer maneira, meu Deus, eu lhe agradeço muito porque, apesar de tudo, tenho encontrado pessoas muito boas. Seu Clóvis, Dona Alice, Dona Josete, seu Medeiros, seu Armando, agora, seu Brandão, Gouveia e Dona Gertrudes. Figueiredo também foi muito bom para comigo. Pronto, Luar, aqui está seu prato, diz Dona Gertrudes. Obrigado, minha senhora. Se quiser mais, é só pedir. Luar faz a refeição e vai se encontrar com Gouveia no escritório. E, então, gostou da comida? Pergunta-lhe Gouveia. Muito boa. Dona Gertrudes cozinha muito bem. Luar, esta vai ser a sua mesa. Aqui tem caneta, lápis, borracha e o que poderá precisar. Venha até aqui. Vou lhe ensinar o serviço. 39. É noite e Luar já se encontra deitado. Faz uma prece e o sono lhe vem rapidamente, pois quase não dormira nas últimas 2 noites. Em alguns minutos, se vê desprendido do corpo e é com grande alegria que encontra Cláudia e seus amigos à sua frente. Tudo bem, Luar? Pergunta-lhe a moça. Sinto-me muito bem e é uma pena que não me lembre do que ocorre durante este meu desprendimento, quando acordo. Com o tempo vai se lembrar de alguma coisa. Vai ser muito bom para mim, apesar de que, quando acordado, sinto a presença de espíritos amigos e sempre imagino que está ao meu lado. Pode ter certeza disso. E eu agradeço a vocês todo o auxílio que têm me proporcionado, principalmente no tocante à confiança e à fé que tenho sentido. Também pela calma que se instalou em meu coração e pela certeza de que tenho que praticar o bem, seja em que circunstância for. Nós é que lhe agradecemos nos ter escutado Luar. Dessa maneira tem nos poupado muito trabalho. Só não consigo entender por que tanta preocupação para comigo. O que posso representar para vocês? Não sou nada. Coisas do passado, Luar, que não convém que o coloquemos a par e muito menos recordar. Apenas confie em nós. Eu confio. Viemos aqui, Luar, para que nos acompanhe numa excursão onde muito poderá aprender e, principalmente, conhecer um espírito muito bom e que muito tem trabalhado pelos necessitados. E quem é esse espírito? É desencarnado? Sim. Seu nome é Fernando e, hoje, vamos satisfazer um antigo desejo dele que é o de rever seus familiares ainda encarnados. Acredito que vai ser uma experiência de muita emoção para ele. Temos certeza disso. Venha conosco.
Fernando é tio do nosso irmão Domingos, aqui. Mas, vamos. Dizendo isso e, diante ainda da incapacidade de Luar de locomover-se por outros meios, vão caminhando pelas ruas, só que numa velocidade muito grande, como se ocorressem flashes de partes da viagem que realizam. Quando Luar percebe, já se encontram num campo florido, iluminado pelo luar, o qual não sabe definir se é um local do plano terrestre ou do plano espiritual, mas prefere não ficar perguntando muito e apenas ouvir o que lhe for destinado ouvir. Em poucos minutos aparece o espírito Fernando, acompanhado de mais 2 outros. Ele cumprimenta a todos e se dirige especialmente a Domingos, seu sobrinho. Nem posso acreditar, Domingos. Finalmente irei rever meus familiares. Você fez por merecer, tio Fernando. Mas como já lhe disse, deve orar bastante e acalmar o seu coração. Procure colocar-se em posição de muita tranquilidade, consciente de que apenas irá vê-los, em poder interferir em nada. Por que me diz tudo isso? Pergunta. Porque, meu tio, ainda não se encontra preparado para esse tipo de trabalho, ainda necessita de muito estudo e treinamento. Pode e deve, no entanto, emitir boas vibrações em favor de seus entes queridos. Isso em muito, nos auxiliará. É interessante, Domingos. Sempre esperei por este momento e agora ele chegou. Não sei dizer se, realmente estou preparado. Fique tranquilo, meu tio, e atenda aos apelos de seu coração, de maneira bastante fraternal. Tudo dará certo. Será que todos estão bem? Quero dizer, sem problemas. Todos temos problemas na vida, tio, mas Deus, nosso Pai, em sua sabedoria e amor, não nos coloca à frente empecilhos maiores que a nossa capacidade de resolvê-los. São apenas lições de vida para podermos aprender e evoluir cada vez mais, em direção à verdadeira felicidade. Você tem razão. Na verdade, nós é que dimensionamos mal o tamanho de nossas dificuldades. Muito bem colocado. Mas o senhor está pronto. Podemos ir? A equipe já se encontra a postos, não é, irmã Cláudia? Estamos todos prontos. Eu também estou, meu sobrinho. Podemos ir. Domingos caminha com o tio logo atrás de Flávio, Fontes e Miranda. Mais à retaguarda, Cláudia e Luar, secundados pelos outros 2 que acompanhavam Fernando. O irmão Fernando, Luar, desencarnado há pouco mais de 4 anos e, atualmente habitante de uma colônia espiritual, após muito estudo e muito trabalho em benefício de irmãos necessitados, próximos à crosta da terra, como lhe disse, acaba de receber a oportunidade de visitar, pela primeira vez, aqueles que com ele conviveram quando encarnado e ele foram ligados pelos laços consanguíneos, sua esposa Berenice e sua única filha, Angélica, atualmente com 22 anos de idade. E hoje vai ser o grande dia para ele. Sim. Domingos, que é seu sobrinho, lhe tutela o aprendizado na vida maior e foi quem se incumbiu de todas as providências para este encontro, desde a saída do tio da zona em que vive até sua viagem para esta dimensão mais materializada da Terra. Fernando irradia felicidade, apesar de se sentir um pouco ansioso e preocupado, pois quer ver felizes os seus entes queridos. A caminhada é calma e, em pouco tempo, encontram-se finalmente defronte de sua antiga morada terrestre. Seu coração acelera e lágrimas de alegria escapam de seus olhos quando vê que tudo parece estar como há 4 anos. Nada havia sido modificado, sendo que, até mesmo os canteiros de flores de que tanto gostava, continuavam sendo bem cuidados e, já estão para entrarem na casa quando são interceptados por 3 entidades espirituais que encontram-se à porta, como se estivessem em posição de guarda, o que rapidamente Domingos explica tratar-se de um serviço de vigilância, fruto do merecimento dos ocupantes encanados, e que algum acontecimento anormal deveria ocorrendo. O que acontece, irmão? Pergunta Domingos a um dos espíritos. Este é Fernando, esposo de Dona Berenice, o qual acompanha em sua primeira visita ao antigo lar. O espírito cumprimenta a todos com largos sorrisos e acalma, não precisam se preocupar com nada, principalmente o irmão Fernando. Tudo está bem e sob controle. Apenas estamos fazendo uma higienização no lar, porque Dona Berenice e sua Angélica logo estarão de volta e, tendo em vista a cirurgia porque passou a moça, devemos preparar o ambiente para o seu retorno. Cirurgia? Exclama Fernando. Que cirurgia? Acalme-se, meu amigo,
responde o espírito que havia se identificado pelo nome de José Luiz. Angélica teve que retirar um pequeno mioma, mas tudo correu perfeitamente bem. Aliás, sua esposa e filhas são merecedoras de muito amparo espiritual. São pessoas sempre dispostas a auxiliar os mais necessitados e muitos grupos de socorro valem-se de seus préstimos e de suas energias elevadas. Minha esposa e minha filha têm feito trabalhos de auxílio? Não sabia que elas haviam se tornado espíritas. José Luiz sorri e explica: realmente, Fernando, elas não são espíritas, mas possuem vibrações de muito amor que são utilizadas em benefício de outros irmãos mais necessitados. Na verdade, elas nem sabem disso. Possuem também muitos amigos no plano espiritual, trabalhadores do bem, que as auxiliam muito. São espíritos de uma mesma família, um dia ligados por laços consanguíneos na terra e que tudo fazem por elas. Agradecidos que são pelo que foi feito em favor de um deles, atualmente encarnado. Pelo que foi feito em favor de um deles. E quem fez esse favor? Não se preocupe com isso agora, meu irmão. Se quiserem, poderei acompanhá-los até o hospital onde Angélica se recupera da cirurgia. Vamos, sim, responde Fernando, um pouco preocupado, mas confiante, pois José Luiz mostrara-se bastante tranquilo ao relatar os acontecimentos. Em poucos minutos, já se encontram no interior do quarto do hospital onde a filha repousa na cama, recostada sobre alguns travesseiros, entabulando com a mãe, Berenice. Animada conversa a respeito de alguns planos de trabalhos a serem realizados quando tiver alta. Berenice, por sua vez, irradiando felicidade com o restabelecimento da filha, encontra-se sentada ao seu lado, acariciando seus cabelos. Fernando, então, ajoelha-se aos pés da esposa e da filha querida, agradecendo a Deus por aquele momento. Percebe que a esposa, agora, um pouco mais envelhecida, aparenta a sublime serenidade no semblante que a filha tornara-se mais bela nesses 4 anos. Levanta-se e as abraça, sentindo-se feliz quando, nesse exato momento, as mulheres começam a falar dele com muito carinho, denotando haverem, inconscientemente, registrado a sua presença. Volta o olhar para Domingos, que sorri para ele, e lágrimas de pura alegria brotam de seus olhos. E para completar esse inebriante momento, entram no quarto 6 entidades muito iluminadas, desconhecidas de Fernando e que o abraçam ternamente, mostrando-se, através do caminho das palavras, profundamente agradecidas a ele pelo que realizou em benefício de um de seus entes queridos, fazendo-o recordar-se do que lhe foi dito por José Luiz. Comentam, ainda, que estão auxiliando bastante sua esposa e filha. Fernando diz não estar entendendo tanto agradecimento e pede que lhe expliquem do que se trata. Não entendo o que dizem. Por que tanto agradecimento? Pergunta Fernando. Muitas vezes, meu querido irmão, fazemos o bem sem nem nos darmos conta. O maior espírito caridoso, exercita a caridade como se fosse algo comum em sua vida e o faz tão naturalmente que nem fica sabendo do resultado desses seus atos de desprendimento e de amor, diz, ainda, uma outra entidade. Ainda continuou sem entender. Os espíritos entreolham-se sorridentes e lhe apontam a porta de entrada do quarto que, nesse momento, é aberta, dando passagem a um moço de 20 e poucos anos, acompanhado de uma senhora que se percebe, logo, ser sua mãe. O moço aproxima-se de Angélica e lhe beija a fronte, enquanto Berenice abraça a mulher. Como está minha futura nora? Pergunta a senhora. Agora estou melhor, responde a moça, segurando a mão de Adriano, que se senta ao seu lado na cama. E logo estaremos melhor ainda, completa o rapaz. Já estou providenciando os papéis de nosso casamento. Angélica sorri e Fernando percebe quanto de felicidade estampa-se na fisionomia da filha de Adriano. Nesse momento, os espíritos ali presentes aproximam-se dos jovens e os enlaçam em vibrações de muito carinho, sempre sorrindo para Fernando. É uma pena que papai não possa estar aqui, diz a moça. Gostaria muito que partilhasse esse momento. Rezo por ele todas as noites, querida, responde Adriano. Afinal de contas, não fosse por ele e não teríamos nos conhecido e nem poderia estar, agora, contemplando você. Fernando olha para Domingos como a pedir explicação sobre o que o rapaz está falando. Este dá um sinal para que continue a ouvir. Sim, querido,
Fala Angélica, lembro-me de quando sua mãe esteve em casa para conhecer-nos e você foi junto, já recuperado da cirurgia. Lembro-me muito bem do que senti quando o vi pela primeira vez. Eu também, Angélica. Naquele momento, percebi que você era a mulher da minha vida. Fomos para agradecer o que seu pai havia feito por mim e apaixonei-me por você. E pode ter a certeza de que a farei muito feliz. Fernando olha novamente para Domingos e não se contém. Afinal de contas, Domingos, o que foi que eu fiz? Domingos sorri e, rodeado pelos espíritos ali presentes, explica-lhe. Lembra-se de que um dia perguntou-me por que após a sua desencarnação, voltara a ter uma visão normal, já que possuía alguns graus de miopia que o obrigava a usar óculos, quando encarnado? Sim. Realmente, passei a enxergar perfeitamente bem, após a morte do meu corpo físico. Acontece que Adriano, vítima de uma doença aos 7 anos de idade, ficou cego. Necessitava de um transplante de córnea para voltar a enxergar. Sim. E há pouco mais de 4 anos, ele, finalmente, pôde realizar esse transplante e voltar a ver o mundo, depois de 14 anos na escuridão. Fernando sente enorme emoção invadir seu coração. Lembra-se, também, de quando deixou registrado no hospital desta cidade, a sua vontade de doar a sua córnea quando viesse a desencarnar? Fernando nada responde, pois não é necessário. Caminha até Angélica e Adriano e os abraça dizendo, meus filhos, sejam muito felizes, como estou sendo agora, e que Deus os abençoe. E que o nosso Criador o ilumine, Fernando, diz um dos espíritos, avô de Adriano pela doação de seus olhos. Como pôde perceber, não somente deu visão a um irmão, como restabeleceu a sua. Nós sabemos que nada podemos levar da matéria quando desencarnamos, porém muito podemos realizar com o que aqui deixarmos desde que haja amor em nossos corações. Cláudia, Flávio, Fontes, Domingos e Luar, então, retornam, deixando Fernanda entregue às suas alegrias e junto aos parentes de Angélica que se incumbiram de levá-lo de volta. Bela e edificante lição essa, Cláudia, comenta Luar. Tudo bem resulta no bem. 40. São 5 horas da manhã quando Luar desperta. Levanta-se, faz sua higiene e dirige-se até o tanque onde lava suas roupas e as pendura no varal. Dá umas voltas pelas imediações e às 6 horas percebe movimentação no refeitório, dirigindo-se, então, para lá. Muitos homens já se encontram sentados para tomar o café da manhã. Sente-se, Luar, diz Dona Gertrudes sorridente, e tome um café e coma um pão. Meus amigos, este Luar, o novo funcionário da fazenda, está trabalhando no escritório com o Gouveia. Bom dia a todos, cumprimenta. Os trabalhadores respondem ao cumprimento e um deles, aparentando pouco mais de 50 anos, o convida para sentar-se junto a ele. Obrigado, agradece Luar. Muito prazer. Meu nome é Edgar e sou encarregado da manutenção dos tratores da fazenda e das demais máquinas. Como Dona Gertrudes já anunciou, meu nome é Luar. Luar. Um nome bastante diferente. Nunca ouvi dizer que alguém tivesse esse nome. Eu também, concorda Luar, rindo. Mas não deixa de ser um nome interessante. E é um nome masculino, não? O Luar. É um nome masculino. Bem, seja bem-vindo. Obrigado. E se precisar de alguma coisa, é só me procurar. Soube que está dormindo aqui na fazenda. Estou. Lá num quarto do escritório. Não incomode muito o nosso funcionário, Edgar, diz Dona Gertrudes. Não vou incomodá-lo mais que você, responde o homem, brincando. Muito simpática essa Dona Gertrudes, comenta Luar. É uma pessoa muito boa, só que se deixa levar pelas pessoas porque é muito ingênua. Agora, anda metida com tal de vidente. Vidente? Ela se chama Irma. Dona Irma. Luar faz-se de desentendido e pergunta-lhe, e ela faz o quê? Diz trabalhar com espíritos. Que faz e desfaz trabalhos, sei. E parece que ela adivinha as coisas. Eu mesmo estive lá. Por curiosidade, sabe? E ela falou muitas coisas sobre mim que só eu sabia. Fiquei impressionado. Depois me disse que estava fazendo um trabalho contra mim e que somente ela conseguiria desfazer. Mas pediu-me uma boa soma em dinheiro porque precisaria comprar umas coisas difíceis e caras. Eu não tenho condições de dar-lhe o que pede e sabe que agora estou preocupado.
Mas o senhor não precisa se preocupar com isso. O senhor me parece um homem muito bom e esses trabalhos, vamos dizer assim, pelo que sei, somente são atraídos por pessoas ruins. Entende? O senhor entende dessas coisas. Sou espírita. O senhor também faz trabalhos. Poderia cobrar menos que ela. Afinal de contas, tem muita gente gastando dinheiro com isso. Olha, Edgar, nós, verdadeiramente espíritas, não realizamos trabalhos dessa natureza. Nós procuramos ensinar as pessoas a seguir os ensinamentos de Cristo e estimulá-las a conhecer a doutrina espírita. Dessa maneira, conhecendo os ensinamentos do Mestre Jesus e as verdades do Espiritismo, as pessoas terão condições de se modificarem e melhorarem as suas ações e, com isso, estarem em sintonia com os bons espíritos. Nessa boa vibração, ninguém será atingido por trabalhos e, logicamente, sem necessidade de desfazerem esses trabalhos. Você entende? Entendo. E vocês, quer dizer, os espíritas, não cobram nada por isso? Isso mesmo. Na verdade, o que recebemos graciosamente do plano espiritual, através dos ensinamentos dos espíritos, verdadeiros mensageiros de Jesus, de maneira alguma poderá ser cobrado. Como cobrar o que recebemos de graça? Você tem razão, mas muita gente aqui vem gastando até o que não tem com medo desses trabalhos. Seu Brandão mesmo, e, por favor, isso é confidencial, já gastou muito com isso. Ele há algum tempo, teve problemas e, agora, com medo, vive se utilizando dessa mulher para proteger-se. Ela até mora, de graça, numa casa dele, na cidade. Entendo. Edgar conta, então, o que Figueiredo já lhe havia narrado. Será que você não poderia fazer alguma coisa a respeito? De minha parte, apesar de ela ter dito coisas que somente sabia, não encontrei muita sinceridade nessa pessoa. E fez muito bem. Mas como ela sabia tantas coisas a meu respeito. Edgar, não será com meia dúzia de palavras que irei conseguir lhe explicar o que acontece nesses casos, mas, apenas como um esclarecimento rápido, vou lhe traçar algumas explicações, apenas para você ter uma ideia a respeito. Gostaria muito que me dissesse, que me explicasse. Bem, Edgar, vamos partir do princípio de que você acredita na existência após a morte, ou seja, que nós, espíritos, que possuímos um corpo, após a morte desse corpo, nos localizamos num plano, numa outra dimensão que denominamos de plano espiritual, certo? Tudo bem, aliás, já tenho alguma ideia sobre esse assunto, pois minha sogra que mora na capital, é espírita e sempre nos fala a respeito quando nos visita. Inclusive ela nos diz que a verdadeira vida é espiritual e que nesse plano existem cidades, hospitais, escolas e muitos órgãos de serviço. Que se formos bons, iremos para lugares bons e de paz, mas que se formos maus, seremos atraídos para lugares onde moram e imperam os maus. Isso tudo dentro de certa escala. Muito bom, Edgar. Com esse conhecimento, vai ser mais fácil explicar para você. Ainda temos tempo? Ainda temos mais alguns minutos, mas gostaria de poder conversar com você mais calmamente numa hora quando não estivermos no trabalho. Estarei sempre à sua disposição. E eu lhe agradeço muito. Mas voltando ao assunto, quando desencarnamos, levamos conosco todas as nossas virtudes e também todos os nossos defeitos e, principalmente, nossas viciações, entende? Entendo. Ninguém vira anjo apenas porque desencarnou. Continuamos a ser o que somos. Certo? Pois bem, existem algumas religiões ou pessoas que se dizem espíritas, mas que não são mesmo porque somente é espírita o seguidor de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, haja vista que foi ele quem criou os termos espírita e espiritismo. E algumas dessas religiões ou pessoas se utilizam de espíritos inferiores, irmãos nossos, infelizes ainda, para trabalharem para elas, aproveitando-se das fraquezas desses irmãos, muitos deles viciados nos convites da matéria. Para você ter uma ideia, muitos espíritos, viciados no álcool, por exemplo, absorvem as emanações etílicas da bebida através de médiums. Eu, mesmo, já presenciei médium que ingeriu uma garrafa de bebida alcoólica e quando terminou o transe, não se encontrava nem um pouco alcoolizado. O espírito tinha aurido todo o álcool. Meu Deus, para você ter uma ideia, muitos alcoólatras,
Não fossem os espíritos viciados que os acompanham e bebem com eles, não teriam condições de beberem tudo que bebem. Entrariam em coma. Pode acreditar. Eu acredito, sim. Bem, como estava dizendo, quando um espírito ou espíritos encontram um médium disposto a lhes proporcionar a satisfação de seus desejos que podem, inclusive, ser outros tipos de vícios, até mesmo os de ordem sexual, lhes pagam esse favor, trabalhando para eles. Na verdade, tornam-se verdadeiros escravos desses médiuns. E como fazem isso? Da mesma maneira como satisfazem seus apetites inferiores, se prestam a dar informações ao médium, seja através da intuição, seja, mesmo, através da vidência, da audiência ou de ambas as mediunidades, ou seja, o médium os vê e ouve. E daí que, assim como temos a nos ajudar espíritos amigos e que nos amam, ligados a nós, por intermédio de outras encarnações, existem, também, espíritos, inimigos nossos, que tudo fazem para nos prejudicar. Foram inimigos no nosso passado e que ainda não conseguiram nos perdoar. Aí é que, como lhe disse antes, entram as nossas boas ou más ações que nos ligarão aos bons ou maus espíritos. Entendi. Agora, para ser mais prático na minha explicação, quando nos vemos diante de um médium vidente e audiente, o espírito que usufrui de favores do médium entra em contato com o espírito ou espíritos que nos acompanham e, através dele ou deles, consegue passar para o médium. Pode mesmo ser através da intuição, dados e acontecimentos que nós julgamos ser os únicos a ter conhecimento, mas que esse espírito ou espíritos que nos querem prejudicar, também o sabem. Mas os bons espíritos também lhe passam informações? É evidente que não, mas quando uma pessoa procura um trabalho dessa natureza, ou é porque já se encontra sob a influência de um mau espírito ou porque ela se encontra movida pela curiosidade apenas e, logicamente, que os bons espíritos não se ocupam disso e acabam deixando-o à mercê de seu próprio desejo e, aí, o espírito que a quer enganar, toma conta da situação. E como é que os problemas se resolvem? Algumas vezes, os espíritos que se comprazem com os prazeres que o médium lhe disponibiliza, acabam ajudando os que querem ver soluções para os seus problemas, na maioria dos casos, desejos descabidos que serão atendidos em detrimento da felicidade de outros. E quando esses problemas são originários de espíritos vingadores que atacam os encarnados? Nesse caso, esses infelizes são afastados à força, sem serem auxiliados da maneira mais correta que seria fazê-los voltar seus pensamentos para a compreensão e para o perdão. E ficamos muito impressionados com tudo isso e acabamos confiando cegamente no vidente. Fácil de entender, não é? Agora ficou claro. Bem, Edgar, penso que já está na hora de irmos para o trabalho. Os outros já estão saindo do refeitório. Oh, sim, precisamos ir agora. Mas ainda quero conversar mais com você a respeito desse assunto. Quando quiser, Edgar, procure-me. Gostaria também de lhe oferecer um livro. Apreciaria muito. Agora, ao trabalho. E então, Luar, tudo bem com o serviço? Tudo bem, Gouveia. Aprendeu rápido. Você tem algum diploma? Luar ficou um pouco atrapalhado. Não sabe se deve dizer a verdade. Bem, quer dizer, bom dia a todos, cumprimenta Brandão, acompanhado de Edgar, o que livra Luar da embaraçosa situação. Como está, Luar? Gostando daqui? Oh, sim. O lugar é muito bonito, o serviço é bom, a comida é ótima, já fiz algumas amizades, enfim, um paraíso. Fico satisfeito que esteja se sentindo bem. Medeiros o indicou e devo muito a ele. Luar está se saindo muito bem na tarefa que lhe encomendei. Estava até lhe perguntando se ele tem algum diploma, se é formado em algum curso. Você poderia nos dizer, Luar? Pergunta Brandão. Não, senhor. Eu não sei responder. Gouveia e Edgar olham para ele sem entender. Luar, conforme me relata Medeiros, explica Brandão, está com perda momentânea da memória. Sabe e conhece muita coisa, mas não consegue lembrar-se de ninguém nem de seu passado. O que foi que aconteceu que o deixou assim? Um atropelamento. Fui atropelado. E sua família? Não me lembro. Você estava sozinho quando foi atropelado? Pelo que pude apurar, fui atropelado numa avenida da capital e devia estar sozinho. Pelo que ouvi no hospital onde me encontrava,
Bati com a cabeça e perdi parte de minha memória. E o hospital ou a polícia não tomou nenhuma providência. Através de seus documentos? Pergunta Edgar. Quando acordei no hospital, não tinha comigo nenhum documento. Se tinha uma carteira, devem tê-la roubado, talvez, logo após o acidente. Poderiam ter colocado uma fotografia sua no jornal, diz Gouveia. Luar não sabe o que dizer e não conhece o conteúdo da carta que Medeiros havia escrito a Brandão. Teme, então, mentir. Eu fugi do hospital. Fugiu? Pergunta, espantado, Gouveia. Brandão limita-se a ouvir, talvez, com intenção de verificar se Luar mentiria. É uma história um pouco complicada, mas penso que vocês devam ter conhecimento. E Luar conta a eles tudo o que lhe acontecera, deixando de narrar, apenas, o episódio referente ao espírito feminino que o aconselhou e que prometeu auxiliá-lo, bem como o fato de saber o que está acontecendo na cidade com a médium vidente. Medeiros me explicou na carta, de maneira rápida, o que lhe aconteceu e sua situação. Falou-me também que é espírita e que é uma ótima pessoa. Luar, aqui você não precisa temer nada e acredito que ninguém virá procurá-lo, mas se porventura isso vier a ocorrer, fique tranquilo que nós o defenderemos. Eu lhes agradeço muito, seu Brandão. Espero que recobre logo suas lembranças e que possa colocar na cadeia quem está tentando contra sua vida. Agora, você tem toda a razão de se precaver. Deve pertencer a uma família abastada e crer que existe algum parente seu querendo livrar-se de você. Eu também acho, diz Gouveia. Luar é bastante inteligente e suas maneiras são de alguém de classe alta e que pôde estudar. Eu estava achando estranho mesmo esse seu nome, Luar Peregrino. Mas esse seu amigo Andarilho não tinha um nome melhor para inventar. Garanto que por todo lugar por que passa, tem sempre alguém se espantando com ele. Isso é verdade, concorda Luar, sorrindo. Por que não usa um outro que chame menos atenção? Sabe que já me acostumei com ele? Já se acostumou? Já é. Sei lá. Não gostaria de mudar o nome que o velho Raul me deu. Tudo bem, então, Luar. Todos sorriem e Brandão fala, agora, mais gravemente. Luar, gostaria de conversar com você qualquer dia desses. Edgar me falou de algumas explicações que você lhe deu sobre espiritismo e gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Quando o senhor quiser, seu Brandão. Eu lhe digo. Combinado. Um bom dia para vocês, então, deseja Brandão, saindo, acompanhado por Edgar. 41. Romildo, você é um imbecil. Será que não consegue fazer nada direito? Ou será que vou ter que contratar outra pessoa para fazer o serviço que você não consegue? Enganado por um farmacêutico e pelo idiota, que agora vocês tratam por Luar, fala, nervosamente, Paulo. Nós vamos conseguir, Paulo. Preciso apenas de um pouco mais de tempo. Você tem, pelo menos, ideia para onde ele foi? Ainda não, mas vou descobrir. Você nem sabe onde ele poderá estar? Ainda não. Então, mexa-se e distribua seus homens na tentativa de encontrá-lo. Certo. Agora. Não fique aí parado. Dizendo isso, Paulo desliga o telefone. Na fortaleza da Legião dos Corvos, no umbral, Rufus se reúne novamente com seus imediatos. Estão presentes, Faros, Enoque, Pórcio, Ludolfo e Uzias. Rufus se encontra possesso. Quer dizer que ainda não conseguiram nada? Não é culpa nossa, Rufus. A culpa é dos idiotas dos encanados. Romildo e seus homens não conseguem sucesso em nada que lhes instigamos. Somos muito incompetentes. Ou a força da mente de vocês é que já não funciona mais? Será que estão colocando ódio suficiente no que fazem? Se estivessem aí, sim, aqueles homens fariam tudo errado. Errado para eles, mas corretamente para nós. Tivessem vocês grande controle sobre eles e já teriam eliminado Luar, mesmo se arriscando a serem presos. E Luar já estaria deste lado. Eles querem fazer tudo muito limpo. Vocês têm que lhe instigar ódio por tudo que estão passando. Ódio por Luar. Revolta. Raiva. Entendem? Sim, chefe. Só se for isso que está faltando. E ainda duvidam? Estamos sempre fazendo o possível. Pois façam o impossível, certo? E Higino, chefe. Não me lembre desse infeliz.
Aliás, parece que você tinha razão. Quanto mais castigos, mais parece se fortalecer na ideia. Penso que deveríamos fazer justamente o contrário. O contrário,